Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Mais uma EBD está começando, né? Mais um domingo que a gente não pode estar juntos na nossa igreja, mas estamos aqui, né? Nos cuidando, né? E eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida de cada um de vocês e em cada família. Vamos começar a nossa aula com a nossa oração? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, né? Pedir a Deus a bênção para mais esse dia que se inicia, tá? Senhor Jesus, Senhor meu Deus, mais um dia estamos na Tua presença. Mais um dia, Senhor, pedimos que a Tua palavra, Senhor, se manifeste na nossa vida e através de nós. Pai, que os ensinamentos, Senhor, que vamos ter, ó Deus, nesse dia e ao longo, Senhor, dos nossos dias na nossa escola bíblica dominical, venha frutificar, Senhor, através de nós, ó Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia, a Tua justiça e a Tua proteção. Louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, como vocês sabem, a nossa revista desse ano vai falar sobre a Igreja de Jesus Cristo. Como começou a Igreja de Jesus Cristo? Quem foram as pessoas que passaram, né? Que deixaram um legado para nós. Então, assim, essa revista, Juniores aqui, a Igreja de Cristo, ela vai nos contar várias histórias de vários personagens que passaram ao longo da igreja, que contribuíram para a fundação da Igreja de Jesus Cristo, né? E nós vamos falar sobre um personagem muito importante que está na lição 7, na página 33. Todo mundo achou? Isso mesmo. Nós vamos falar sobre Filipe e a pregação do Evangelho. Na aula passada, a tia Évida falou sobre um personagem que foi muito importante, que foi o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Vocês se lembram? Lembram como Estevão morreu? Então, ele morreu apedrejado, né? E para a nossa lição de hoje, eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Atos. Atos é o livro que vai contar a história da igreja, o fundamento, a fundação da igreja. Então, se vocês tiverem aí um tempinho em família, vocês podem fazer um estudo, a leitura do livro de Atos, né? Mas hoje nós vamos falar, quero que vocês abram em Atos, capítulo 8, versículo 4 até o 40, que nós vamos falar sobre Filipe. Quem foi Filipe? Filipe, ele foi um diácono da Igreja de Jesus Cristo, né? Vocês lembram que eu contei a história para vocês sobre que os apóstolos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo, né? E ali eles começaram a sair para pregar a palavra do Senhor? Então, quando eles começaram a falar a palavra do Senhor, a pregar o Evangelho, eles começaram a ser perseguidos e mortos. Então, eles começaram a sair dos lugares, né? Foram para vários lugares, né? E Filipe, ele era um diácono e ele servia lá em Jerusalém, né? E aí, ele estava lá servindo a igreja, levando a palavra do Senhor. E aí o Senhor colocou no coração dele para ele ir para Samaria. E lá em Samaria, ele começou a pregar a palavra do Senhor. Ele começou a pregar, né? Começou a falar para as pessoas se arrependerem dos pecados, né? E aí, lá ele orava pelas pessoas e as pessoas se arrependiam e se entregavam ao Evangelho de Cristo, né? E Filipe, uma história bem interessante, que ele era bem cheio do Espírito Santo, né? Ele pregava, levava a palavra do Senhor, né? E ele era valente, ele era corajoso. E uma palavra importante para essa lição de hoje nossa é compartilhar.
Filipe, ele recebeu a palavra do Senhor, mas ele não guardou a palavra do Senhor só para ele. Ele compartilhou a palavra com outras pessoas. E ele estava lá em Samaria e levando a palavra. Vocês acreditam que até um mágico se converteu ao evangelho? Sim, é verdade. Esse mágico, ele enganava as pessoas, né? E aí, quando Filipe chegou lá, Filipe falou do evangelho, ele também se converteu, né, ao Senhor. E aí Filipe estava lá em Samaria e muitas pessoas em Samaria, eles começaram a aceitar Jesus. Os judeus lá de Jerusalém, eles não gostavam muito das pessoas de Samaria, porque eles falavam que em Samaria as pessoas eram misturadas, sabe? Eles, tipo assim, não gostavam das pessoas de Samaria de jeito nenhum, né? Mas Filipe, ele não tinha isso no coração. Ele gostava das pessoas, ele queria compartilhar as boas novas com as pessoas. Então, ele chegou naquela cidade com muito amor, com muito alegria, cheio do Espírito Santo. E ali ele começou a evangelizar as pessoas. Então, Filipe é um diácono, mas ele também era um evangelista. Aquele que anuncia as boas obras do Senhor, as boas novas, né? Que é a salvação. E aí, Filipe estava lá em Samaria pregando, de repente apareceu um anjo do Senhor para ele e falou assim: Filipe, levanta daqui e vai para a banda do sul, para um caminho entre Jerusalém e Gaza. Esse lugar lá que o anjo mandou Filipe ir, não era um lugar muito legal, não. Várias pessoas não queriam ir para esse lugar, sabe? Eles queriam ficar em Jerusalém, eles queriam ficar em Samaria, né? Mas Filipe, ele foi obediente e ele foi para esse lugar, né? E quando ele estava indo nesse lugar, era deserto, né? Não passava muitas pessoas. E Filipe obedeceu à voz do Senhor. Então, ele começou a ir nesse caminho, né? De repente, Filipe viu uma carruagem. Quem será que estava nessa carruagem? Nessa carruagem tinha uma pessoa muito importante. Ele era um africano, sabe? Era um etíope. E ele servia a rainha, né? A rainha lá das redondezas dele lá, né? E ele era muito importante, ele era muito inteligente. E ele era responsável por cuidar de todos os tesouros dessa rainha. Olha como ele era importante, né? E ele estava vindo de Jerusalém, porque ele também queria conhecer o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Então ele foi em Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Porque lá na África, lá nesses lugares, as pessoas adoravam deuses falsos. Deuses que não são deuses verdadeiros. Então, esse etíope, ele estava vindo lá e ele tinha na mão dele um pergaminho com as escrituras. E ele estava lá lendo essas escrituras e tudo. E de repente, Filipe olhou para ele e perguntou: você leu o que você consegue entender o que você está lendo? E aí o etíope falou para ele, falou assim: como eu posso entender se não tem ninguém que me explica? E Filipe viu que ele estava lendo uma parte que fala sobre o Messias sofredor. Em Isaías 53, versículo 7, fala assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, o eunuco lia aquilo e falava assim: será que o profeta está falando dele mesmo? Será que o profeta está falando de outra pessoa? Daí, quando o Filipe viu que ele estava lendo essa parte, Filipe amou. Por quê? Porque ele pôde aproveitar a curiosidade do eunuco para falar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que havia um homem chamado Jesus, que ele tinha sido ferido, tinha sido morto, humilhado, crucificado, né? E que morreu por todos nós, né? Morreu para nos dar salvação. Então, quando o Filipe falou para ele desse Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a boa nova, que Jesus Cristo é a salvação, esse eunuco ficou assim:
encantado, né? E Filipe falou para ele: olha, aqueles que creem em Jesus Cristo e for batizado será salvo. E ali Filipe começou uma conversa com aquele eunuco e ele estava muito interessado em conhecer Jesus Cristo. E de repente, eles passaram por um lugar onde tinha muita água. E o eunuco virou para ele e falou assim: Filipe, aqui tem água. Eu tô com vontade de batizar. O que me impede de batizar? Então Filipe falou assim: então vamos batizar você. Filipe foi lá e batizou aquele eunuco. E quando Filipe batizou o eunuco naquela água, naquele rio, né, numa lagoa, não sei te dizer, mas tinha bastante água. Quando Filipe levantou aquele eunuco da água, o eunuco, ele estava apaixonado já por Jesus Cristo. E naquele momento a palavra do Senhor fala que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe daquele lugar e levou para outra banda. E o eunuco não viu mais o Filipe. Mas tia, como foi que o Espírito Santo fez isso? Olha, Deus tem tantos mistérios, eu não sei como que ele fez. Mas eu sei que ele tirou o Filipe daquele lugar e levou para outro lugar. E aquele eunuco voltou para a casa dele cheio do conhecimento de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que ele pôde pregar para os seus amigos, pregar para a rainha, pregar para as pessoas que trabalhavam com ele. Então, essa é a mensagem nossa. A mensagem do Evangelho é compartilhar. Filipe podia ficar com a palavra só para ele, com a salvação só para ele. Mas Filipe foi corajoso. Filipe foi companheiro, né? Ele levou a palavra para outras pessoas, a palavra de salvação, de libertação, né? E você também pode deixar ser usado pelo Espírito Santo. Compartilhar. Como assim compartilhar? Você agora, nesse mês de outubro, a gente tem tantas oportunidades. Tem o Dia das Crianças, você que tem brinquedos, que você tem muito brinquedo e você não usa mais, um brinquedo que seja bom, novo, você pode doar para uma criança que não tem um brinquedo. Você que tem uma roupa que não me serve mais, mas a roupa tá nova, você pode compartilhar essa roupa com uma pessoa que não tem, né? E você pode também chamar os seus coleguinhas, né, para tomar um chá, um suco na sua casa, e você pode compartilhar do amor de Jesus Cristo, para que essas pessoas, assim como o eunuco, eles também conheçam a Jesus, né? E isso você está levando a palavra de salvação para eles, né? Então eu quero deixar para vocês aqui, criança, a importância de compartilhar. Tudo que nós temos, nós devemos compartilhar com as pessoas. E eu quero deixar um versículo para vocês, depois vocês vão ler, tá? A história aqui do capítulo 8 de Atos, todinho, que vocês vão falar assim: nossa, que interessante, né? E eu quero deixar para vocês também a importância da gente não ter vergonha, da gente ser corajoso como Estevão, corajoso como Filipe. Eu quero deixar para vocês Romanos 1,16, que fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então não se envergonhem de falar que vocês são de Jesus Cristo. Não se envergonhem de compartilhar o Evangelho. Sejam corajosos. Sejam corajosos em oração, em adoração, pedindo ao Senhor para usar a vida de vocês, para que vocês possam alcançar outras pessoas através do Evangelho, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham um bom domingo, uma boa semana que vai se iniciar, tá? Com a graça do Senhor Jesus. Beijos e tchau!